Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Quem assiste filmes de época britânicos com certa frequência e longevidade já deve ter se deparado com filmes ambientados durante a Segunda Guerra Mundial em Londres, no qual as personagens elas vão fugir, se proteger dos bombardeios alemães nos abrigos antibombas subterrâneos da cidade, né? Geralmente as luzes piscam durante, né, os ataques, você escuta aquele barulho de bombas, terra cai e depois no outro dia as pessoas saem. Na verdade, vários desses abrigos desabaram e muita gente morreu. Então, agora, no comecinho de maio de 2025, para quem não tem ideia de como foi esse tempo, a Netflix colocou um documentário curto e bastante eficiente no seu catálogo que chama-se A Grã-Bretanha e a Blitz, que é constituído de imagens reconstituídas, né? Imagens retrabalhadas por computador, restauradas. Então, em termos imagéticos, ele é bastante imersivo. Só que antes de dar alguns detalhes, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele está longe de ser o mais elucidativo dos documentários. Existem muitos documentários, né, sobre essa época. Por exemplo, existe até uma pequena série de documentários que contam inclusive os efeitos de algumas bombas ou de alguns bombardeios específicos sobre áreas específicas de Londres. Então, como eu disse na introdução, este é um documentário bastante introdutório. Os bombardeios alemães na Inglaterra, eles se concentraram basicamente em um período de uns 8, 9 meses. Foi assim, de setembro de 1940 até maio de 1941, houve assim muitos ataques aéreos. Por exemplo, teve um período de quase 60 dias, né, 57 dias ou 57 noites, nos quais Londres foi bombardeada todas as noites. Então, o efeito moral naquilo foi muito grande. Este documentário, ele escolhe, sem ter narrador, né? Apenas através das muitas imagens restauradas e através de entrevistas e de atores lendo diários e depoimentos, esse documentário então dá um panorama de algumas das coisas e de alguns tipos de comportamento, né, que você encontrava durante aquela época. Então, por exemplo, você vai ter o famoso transporte, evacuação das crianças londrinas para o interior. Na verdade, essa evacuação começou já em setembro de 1939. Por isso que eu falo que é um documentário introdutório e a falta de narrador pode deixar de fornecer algumas informações para solidificar mais o conhecimento das pessoas. Mas tudo bem, é por isso que eu falei, é a terceira vez que eu falo, introdutório para aquele período, né? Porque assim, as crianças elas não foram evacuadas apenas para o interior da Inglaterra. Havia planos e, inclusive, algumas crianças foram evacuadas para outros países, tipo Canadá, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul. Só que isso teve que ser interrompido, essa evacuação para o exterior teve que ser interrompida porque um dos navios foi torpedeado e morreram, assim, tipo 90 crianças, né? Queen of Benares, uma coisa assim. Então tem informação pra caramba. Bom, só que por outro lado, você percebe o seguinte: quando eles mostram as crianças sendo evacuadas, elas vão para o norte, por exemplo. O documentário faz uma coisa bem legal. Não foi um processo tão tranquilo assim. É claro, você fala, Roberto, a gente sabe que não foi tranquilo. As crianças foram largadas, deixaram sua família. Imagina o impacto emocional, né? Não só impacto emocional. Você levando crianças de Londres para o norte,
você vai ter um impacto cultural também, porque norte e sul da Inglaterra havia muita rivalidade, o norte era um bocadinho mais vermelho, nem todo mundo curtia o Winston Churchill. Aliás, uma outra coisa que o documentário faz legal, por exemplo, mas são pedacinhos que você tem que prestar atenção, né? Tem todo o discurso do Churchill de que eles iriam ser fortes, de que a Inglaterra não se renderia. Ok, é um discurso necessário sim, por quê? Porque ele era o líder, né? Mas tem uma mulher lá de Liverpool que fala: imagina, a gente se renderia na primeira noite. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam com medo e estavam cansadas, né? Então, através desses textos, dessas entrevistas com os sobreviventes, você vai ter também algumas histórias, né? Você vai ter, por exemplo, algumas mulheres dando depoimentos, ou os depoimentos das mulheres serem lidas, você não consegue não notar que várias delas estavam assim, muito entusiasmadas com a possibilidade de estarem trabalhando, produzindo. Elas era um momento em que elas saíam de casa. E aí você também pega pessoas que a sexualidade ia aflorar. Por quê? Ué, toda noite tá bombardeando, a gente não sabe o que se vai estar vivo amanhã. Vamos transar, vamos aproveitar a vida no que tem para ser aproveitada. Ou lá outro pedacinho, né, bombardearam, a gente nem estava tão bêbado que nem, que nem percebeu. Eu não julgo não. Imagina eu estar numa cidade em que você tá lá 57 noites, essa cidade sendo bombardeada, né? Eu fico imaginando a fedentina que não ficou. Vocês acham que os cadáveres eram retirados com tal velocidade a ponto de. Então, todas essas coisas. Isso não é falado no documentário, mas existem vários outros, né? Que eu já vi. Então, assim, como iniciador, né, de estudos sobre a Blitz, Britain Blitz, sobre os ataques alemães na Grã-Bretanha, isso é uma boa coisa. Você vai ver lá, por exemplo, a família real, na época não era Elizabeth II, era a mãe dela, tudo, né? O que depois a gente conhecia como The Queen Mother, quando eu era criança, a rainha mãe. É, o pessoal falando, vai embora! Né? Eles foram lá reclamar e caiu uma bomba em Buckingham Palace. E aí alguém falando, e aqui cai todo dia. E você, né? E ela, se você perceber a roupa que a rainha foi. Enfim, é um documentário introdutório que vai te dar panos para várias mangas para você se aprofundar e provavelmente curiosidade para você procurar outro material, né? Muito interessante e muito triste, porque nem todos os abrigos antiaéreos funcionavam, né? Especialmente os que ficavam no stand. Mas isso é outra história para outros documentários. Tchau.